E o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas determinou ontem a prisão imediata de Luciene Barbosa Farias, conhecida como Dama do Tráfico Amazonense. Em 2023, ela se reuniu em 2 ocasiões com autoridades do Ministério da Justiça, então comandado por Flávio Dino. Ela também participou de reuniões no Ministério dos Direitos Humanos durante a gestão de Silvio Almeida. À época, a pasta dos direitos humanos chegou a confirmar ter pago uma das viagens da criminosa para Brasília. A decisão da Justiça acontece no âmbito da ação que condenou Luciene a 10 anos de prisão por associação com tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela recorria em liberdade, mas os recursos se esgotaram. A dama do tráfico é casada com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, uma das lideranças do Comando Vermelho e que também teve a ordem de prisão decretada. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. O casal agora vai para trás das grades. Vale lembrar que a Luciene Barbosa Farias já havia sido condenada quando foi recebida em 2 oportunidades pela porta da frente em gabinetes ministeriais desse governo, né, Silvio? E agora, com o esgotamento dos recursos, ela vai presa. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meus amigos Piotto, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que nos acompanha. Paula, quando essa notícia foi manchete no jornal O Estado de São Paulo, imediatamente a resposta de 2 ministérios, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, à época chefiado por Flávio Dino, e a Secretaria de Direitos Humanos, com status de ministério, chefiada por Silvio Almeida, responderam que ela era uma representante de ONG, que estava preocupada com a situação dos encarcerados. Algo similar a outra reportagem publicada recentemente, também pelo Estado de São Paulo, Vidas Presas Importam, uma ONG, de novo, aqui do Estado de São Paulo, ligada ao PCC. No caso dela, o marido dela é um dos chefes do Comando Vermelho e estava preso em Tefé, no Amazonas, naquela época. Ela entrou pela porta da frente, como você bem descreveu, foi recebida por auxiliares, não uma vez, mas 2, do Ministério de Flávio Dino, e ninguém foi demitido. Ninguém foi sequer questionado administrativamente porque recebeu, a portas fechadas, uma senhora que respondia por essa alcunha de dama do tráfico. Pois bem, no caso da pasta do Silvio Almeida, que já deixou pela porta dos fundos, esse sim, o governo Lula da Silva, ela teve diárias, ela teve a hospedagem custeada pelo Ministério, ou seja, eles fizeram questão de recebê-la, e ela também deu uma passadinha pelo Congresso Nacional, tem foto dela, acabamos de mostrar, com Guilherme Boulos, vejam vocês, o líder máximo do PSOL. Esse é o resultado da política da esquerda de desencarceramento em massa, de proteção aos bandidos. É sempre o bandido, o direito dos bandidos em primeiro lugar. Jamais se preocupam, por exemplo, com as famílias dos policiais enlutados. Jamais se preocupam com a situação de quem veste uma farda para defender a sociedade e empenhar a própria vida, o risco de morte, para defender famílias de pagadores de impostos. A esquerda não. A esquerda está preocupada com quem está encarcerado, com quem age à margem da lei. É sempre assim, e com Ricardo Lewandowski não é diferente. O que mostra que também no Supremo Tribunal Federal, sócio desse consórcio de poder, as coisas funcionam do mesmo jeito. Afinal de contas, tal no governo como no Supremo, a esquerda é quem manda. Rodrigo Constantino, quero te ouvir. Luciene Barbosa Farias agora vai pagar atrás das grades pela pena imposta de 10 anos de prisão. Ela que respondia em liberdade, agora esgotados os recursos, vai para a cadeia. Vamos ver, né? Tem que pagar para ver, tem que esperar, né? Porque essa turma costuma logo ser liberada, começar a redução de pena, saidinhas. Ela, afinal de contas, não cometeu crimes tão graves quanto usar um batom numa estátua. Então ela tem aí a proteção desse sistema que o Silvio descrevia muito bem. É um governo que tem diálogos cabulosos com a turma do crime organizado, né?
e que protege, sim, o bandido desde a sua concepção filosófica, é uma vítima da sociedade, o problema é material, nunca de escolha do indivíduo, né? Até mesmo com as medidas que vai tomando para, de alguma forma, blindar, proteger ou aliviar a punição de quem comete crimes de verdade, né? Como essa senhora aí que tinha todo o trânsito facilitado dentro de um governo que é, digamos assim, pró-crime, em essência, é ou não é? Mas quem poderia imaginar uma coisa dessas, né? Se o próprio presidente da República é alguém cujo próprio vice-presidente da República alertou. Ele quer voltar à cena do crime. Esse é o Brasil que fez o L, Paulo. Augusto. Olha, o crime tem várias ramificações, né? Eles agem em campos diferentes, o governo e essas organizações criminosas, né? A que pertence, por exemplo, a dama do tráfico, uma delas. Só é isso, difere uma coisa da outra. São conversas cabulosas entre pessoas que exercem o mesmo ofício. São todos criminosos. Você pode fotografar o ministério do Lula de frente e de perfil que eles não reclamam. Aliás, é o que eu faria se eu comparecesse a uma reunião dessas aí como fotógrafo. Fica de perfil, eles ficam. A dama do tráfico ia visitar um assediador, né, um tarado, um sujeito ali que ficava incomodando durante a reunião. Isso não acontece nem numa reunião do PCC. Ficava assediando a companheira de ministério. Está solto ainda. E o Costa também lembrou muito bem. A esperança dessa turma, né, agiu muito bem o Tribunal do Amazonas, mas a esperança dessa turma está no Supremo. Isso não é crime para o Supremo, eles não estão preocupados com isso. Muito mais grave é o que fez o Clezão, por exemplo. Muito mais grave é o que fez a garota que escreveu ao perder o Mané. Isso é que é grave. Daqui a pouco eles vão punir o autor da sentença. Sim. No Amazonas. É isso que acontece com os juízes que agem direito. E outro para fechar? Rapidamente, eu li aqui que a justiça ainda está procurando. Ela não estava usando tornozeleira eletrônica. Alguém condenado em segunda instância por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, casada com um traficante, no Comando Vermelho, não estava usando tornozeleira eletrônica. E agora a justiça precisa encontrá-la. E agora, também há pouco, a revista Oeste publica no seu site que a Justiça lá do Paraná informou o ministro Alexandre de Moraes que o Felipe Martins está cumprindo todas as cautelares. O Felipe Martins não tem nenhuma condenação, sequer foi julgado, mas tem uma tornozeleira eletrônica nele. A dama do tráfico ainda está sendo procurada pela Justiça. Ela recorria em liberdade. Ela recorria em liberdade, mas sem tornozeleira. Quais são os critérios da Justiça brasileira? Esse é o ponto. E aí, se o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ou quem quer que defenda essa loucura que se tornou a justiça brasileira, seja lá quem for, se eles estão achando que as pessoas estão sendo convencidas de que as instituições estão funcionando, não, ninguém acredita nisso. E está lutando contra, obviamente, uma situação absurda. Qual é o sentido da dama do tráfico condenada em segunda instância, que recorria em liberdades e não usava tornozeleira, e várias pessoas que sequer foram julgadas, muito menos condenadas, estarem usando tornozeleira? Qual é o critério? O critério é perseguição política.